women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Apenas um Podcast. E hoje, acho que pela primeira vez, a gente vai abordar um tema que é casais ou duplas de serial killers, né, Thiago? Dupla de criminosos a gente nunca tinha abordado. Eu realmente me toquei disso agora. E não é uma coisa tão incomum. Não é incomum, mas nesse caso, meio que eles tinham até os mesmos gostos. Assim, eu já falei de vários casos de duplas, inclusive tem lá no meu canal do YouTube, pra quem for assistir, tem um vídeo sobre o Leonard Lake e o Charles Ng, não sei como é que pronuncia o sobrenome dele, né, mas enfim, que também foi uma dupla e na maioria desses casos de dupla, sejam, tipo, pessoas que tinham um relacionamento, como o caso de hoje, né? Tipo, casal, assim, ou amigos que matavam juntos. Sempre tem essa coisa deles terem coisas em comum, ou um passado muito parecido um com o outro, e, obviamente, as mesmas motivações, né? Que é o que a gente vai ver hoje no caso dos assassinos do pântano, né? Que foi a Mira Ridley e o Ian Brad. Só antes, não esqueçam de dar 5 estrelas no Spotify, de nos divulgar no Instagram, isso ajuda muito a gente. Também a gente está pensando em fazer novos planos de assinatura, a gente vai lançar algumas perguntas lá no Instagram para saber o que vocês querem, qual que vai ser, digamos, os benefícios que vocês querem para a gente refazer e começar a monetizar o canal, né, Marisa? E a gente precisa de tempo para melhorar o projeto. Então, se você quiser nos ajudar, você pode nos ajudar pela Aurelo. Se você quiser mandar um Pix para apoiar o projeto, você pode mandar para o e-mail contato@apenasumpodcast@gmail.com. Tudo juntinho, tudo em letra minúscula. Literalmente a gente aceita qualquer valor é bem-vindo para apoiar o nosso projeto. Mas só de você seguir a gente lá no Instagram, tirar um print e marcar a gente para mostrar que você tá ouvindo o nosso podcast pros seus amigos, ajuda a gente pra caramba. Então, assim, a gente tá tentando aos poucos criar alguns conteúdos bem legais lá pro Instagram, também fazendo votação e sempre pedindo sugestão de novos casos para trazer aqui no podcast. Mas eu acho que é isso, acho que a gente pode ir pra frente. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Vamos lá, então vamos falar um pouco dessa dupla, a Mary Ridley e o Ian Brad. Como sempre, a gente gosta de trazer um pouquinho sobre como foi a vida deles. E assim, a Mira, de acordo com tudo que a gente procurou, ela não teve aquela infância incomum que a gente tá acostumado a ver nos casos de serial killers. Incomum no sentido de ter tido uma infância violenta e, enfim, cheia de traumas. No caso dela, tudo que a gente consegue encontrar é que ela teve uma infância relativamente normal e que, inclusive, ela sempre foi considerada uma menina muito tranquila. Ela era filha de trabalhadores de classe média e era uma família britânica bem tradicional. Britânica porque esse caso vai acontecer lá na terra da falecida rainha, né? Fala terra da rainha, mas já morreu, né, gente? Agora é a terra do rei de volta, né? Mas, em contrapartida, o Ian Brad tinha uma vida totalmente oposta à Mira na infância. E o porquê que isso acontece? Por que era diferente? Quais foram os traumas? O que rolou na vida do Brad? Então, o Brad, ele desde cedo, ele já demonstrava alguns sinais de psicopatia. Pelo que eu vi, ele, digamos assim, era um filho ilegítimo de uma garçonete que, ainda pequeno, ele foi entregue para um casal que também tinham outros 4 filhos, se eu não me engano, ou ele era o quarto, não sei muito bem, mas tinham outras pessoas e o Ian, ele não conseguia se encaixar. Tipo, a família tentava de tudo fazer com que ele se encaixasse nessa relação familiar que ele, num primeiro momento, não sabia que essa
mulher era a mãe dele, era uma pessoa que vinha visitar, não sei se eles falavam que era uma tia, alguma coisa assim. Só que ele não se encaixava na família, né? E é muito comum, né, Marisa, essa questão do filho ilegítimo nos serial killers. Tipo, já não é o primeiro caso que a gente conta sobre pais que tentaram esconder a paternidade, né? Pais ou mães que tentaram esconder a paternidade do nosso apresentado. Eu acho que o caso mais famoso onde isso aconteceu foi o caso do Ted Bundy, né? Mas vale lembrar que, por exemplo, no caso do Ian, ele nasceu em 2 de janeiro de 1938. Essas décadas, assim, de 30, 40, 50, acho que até os anos 60 ali, por muito tempo, na real, você ter um filho fora do casamento era uma coisa extremamente mal vista, era uma vergonha. Para a mulher principalmente, né, mas para a família como um todo. Então, às vezes, eles achavam que era melhor fazer de conta que aquela criança tinha uma família tradicional, vamos dizer assim, sendo que não era bem assim, mas é muito a questão da época. Por exemplo, a Mira, ela nasceu em 22 de julho de 1942. Então, a gente consegue ver que são bem aquelas décadas onde aconteceram outros casos semelhantes, né? Onde outras pessoas que no futuro se tornariam serial killers ou qualquer outro tipo de criminoso estavam tendo as suas infâncias, né? Então, era um período do tempo, assim, bem complicado, né? E também era complicado porque ele tinha muitos acessos de raiva, né? Durante a adolescência, ele acaba sendo preso várias vezes porque ele tinha acesso de raiva. Ele tinha aquele comportamento que a gente sabe que é uma red flag, que é que desde a infância maltratar animais. Então, ele apedrejava cães, decapitava coelhos. E também, o que me pegou muito nesse caso, ele tinha um fascínio por um cara aí, por um cara alemão, que fez umas coisinhas e escreveu o My Camp, que é o Minha Luta, do Adolf Hitler, né? Sim, ele tinha um fascínio gigantesco por nazismo. Inclusive, até tem outros detalhes na história que envolve isso. E, enfim, né, gente, não tem nem o que falar a respeito disso, né? Ele era bem fascinado por questões de guerra, né? E dizem que ele, vários locais que eu pesquisei, tipo, falavam que ele achava essa questão da superioridade ariana, dessa tese do Hitler, ele se encantava por isso. A gente até vai ver que no futuro a Mayra ela vai fazer algumas coisas para entrar no radar dele, né? Sim, sendo que, na real, nem ele se encaixaria no que o Hitler chamava de a raça ariana, né? Mas, enfim, né? O casal de pombinhos se conheceram em 1961 em Manchester, na Inglaterra, né? Nessa época, o Ian Brash trabalhava como estoquista, né? No estoque de uma loja. E a Mira trabalhava como datilógrafa. Datilografia, ser um datilógrafo é um emprego que não existe mais, eu acredito. Que é basicamente as pessoas que eram meio que profissionais em escrever em máquinas de escrever. Era meio que uma pessoa que trabalhava para digitar coisas, né? E quem já mexeu numa máquina de escrever sabe que não é nem um pouco parecido com o teclado, porque é bem mais duro e tem muitas questões de que, tipo, por exemplo, se você errar uma coisa, ferrou, né? Basicamente isso, né? Eu lembro que minha mãe, ela fez um curso de datilografia e, pra você ter uma ideia, digamos, tinha provas nisso. E, por exemplo, você tinha que digitar, sei lá, tantas mil palavras sem cometer, tipo, 2, 3 erros. Então, tipo, você bater tecla é muito difícil. Até vários escritores falam sobre isso, né? Eu lembro que, pelo menos eu gosto bastante do Bukowski, ele fala que, tipo, quando ele trocou da máquina de escrever para o computador, para ele foi bom, porque, tipo, ele errava bastante e você tinha que refazer. Então, é uma coisa que a gente tem que falar porque não é mais comum, né? Eu tenho uma máquina de escrever e até hoje eu nunca consegui escrever nela direito, porque, tipo, ela tá, tipo, praticamente nova, ela tá funcionando perfeitamente. Só que, nossa, pra gente que tá acostumado com o celular, com o teclado, é completamente diferente, porque a tecla, ela é bem mais dura, mas eu acho o barulhinho que a máquina de escrever faz totalmente satisfatório. Eu também acho, eu também tenho. Então eu gosto bastante. Só que você tem que. Parece que você tá catando milho, assim. É bizarro. Sim, mas enfim, né? Eles se conhecem em 1961
E de acordo com o que a gente sabe, né, como a gente mencionou anteriormente, né, o Ian era obcecado por essas ideias do Hitler de raça ariana. E para a Mira se adequar dentro desse, entre aspas, padrão, ela acabou pintando o cabelo dela de loiro para que ela se tornasse mais ariana aos olhos do Ian. Isso é uma coisa que tá nos próprios diários dela. Então, tipo assim, que ela pintou o cabelo por causa disso. Então, assim, sem comentários, né? E assim, e como em muitos outros casos, né, a gente nunca trouxe outros casos de serial killers que eram um casal, né, homem e mulher, no caso. Mas eu acredito que futuramente a gente vai trazer outros casos semelhantes, ou se vocês já conhecem, vocês sabem que geralmente são paixões muito avassaladoras, onde tudo acontece muito rápido. Então, assim, eles se conhecem e imediatamente eles já começam a ter, tipo, uma relação muito próxima, e ela começa a ceder todas as loucuras que o Ian queria fazer com uma facilidade muito grande. Tanto que ele começa a compartilhar das ideias que ele tinha, né, as ideias que ele absorveu através dos livros, né, de nazismo que ele lia, do livro feito pelo próprio Hitler, e basicamente ela começa a acreditar nessas doideiras todas, ela começa a meio que concordar com as ideias dele, e eu acho que o auge disso foi que ela se fantasiava de nazista, tipo um uniforme meio sexy ou de dominadora, pra tirar fotos íntimas com ele, porque aparentemente não era só o ideológico, parece que até, tipo, ele era tão obcecado com essa ideia que se tornou um fetiche, o que é uma coisa, assim, bem bizarra de se pensar. Sim, inclusive, para vocês terem uma ideia, ela mudou o estilo de roupa que ela vestia, ela se transformou basicamente para ficar com o Ian. E também tem essa questão que, segundo ela, ele também, digamos, drogava ela e tirava foto dela pelada. Tipo, eles tinham relações com ela drogada. E era bem tóxico essa relação. Tipo, ele definia que roupa ela ia vestir e etc. Então, é uma relação tóxica e abusiva que ela cedeu em todas as partes e ele fazia o que queria, né? E assim, com o passar do tempo, né, que eles começaram a, enfim, a compartilhar dessas ideias, eles começaram a pensar em cometer assassinatos juntos, né? Isso é uma coisa que também tá descrita nos diários que a Mira tinha, onde ela fala que o casal era motivado por meio que tentar fazer o crime perfeito e que também eles eram muito motivados pelo sentimento de adrenalina. Então, eles meio que começam a cometer assassinatos juntos. E esses assassinatos vão ser principalmente contra crianças, né? Principalmente não, são 100% voltados contra crianças e pré-adolescentes. E assim, como em muitos outros casos de casais de serial killer, a Mira era responsável por atrair as vítimas. Em muitos outros casos que eu já vi, onde era um casal de homem e mulher, geralmente essa missão, entre aspas, de conseguir as vítimas ficava para a mulher. Acredito porque dificilmente a gente vai pensar que uma mulher é capaz de fazer algo ruim, né? Ainda mais, enfim, do ponto de vista de uma criança, né? Então ela era meio que responsável por seduzir esses menores de idade, né? Então às vezes ela oferecia carona, ou às vezes ela conseguia conquistar aquela criança para entrar dentro do carro dela. E depois ela levava essa criança até um pântano, onde o Ian estava esperando por ela lá. Esse pântano se chamava Saddleworth, e chegando lá, o Ian ficava com, entre aspas, a parte suja, aonde ele matava e abusava dessas crianças. E uma coisa bem bizarra é que a própria Mira já falou que ela sentia prazer em ver o parceiro dela abusando sexualmente dessas crianças. O que mostra, assim, que não necessariamente por ela não ter feito a parte suja, que ela era menos doentia do que ele, né? Ela era cúmplice igualmente, porque ela fazia totalmente parte do que ele estava fazendo e ela não era uma coisa distante, ela não só entregava e ele fazia parte. Não, ela via aquilo, sentia atração, então ela é tão culpada quanto ele, na minha visão. Então, assim, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as vítimas. Em 1963 foi quando eles começaram a cometer esses assassinatos juntos, ou seja, foi um pouco ali 2 anos depois que eles começaram a se relacionar. E a primeira vítima deles foi uma menina de 16 anos chamada Pauline Red. E basicamente a Mira ofereceu carona para essa menina e levou ela até esse pântano de Saddleworth.
aonde o Ian estava esperando por ela lá. Ele abusou sexualmente dessa menina e depois degolou ela, né? Degolar seria cortar o pescoço. E alguns meses depois, eles já foram atrás da segunda vítima. E quem que era essa pessoa? E a segunda vítima foi um garoto de 12 anos chamado John Kibbard. Ele foi atraído, né, até o pântano e lá ele foi assassinado e é o mesmo modus operandi, basicamente. O garoto é violentado por horas disso, é a mesma coisa, ela sente prazer e etc, de ver tudo aquilo, e o corpo ele vai ser enterrado próximo ao da primeira vítima, né, Marisa? Sim, a Pauline. Aí, depois desse segundo assassinato, eles esperam cerca de 1 ano até realizar o terceiro, né, a terceira vítima, que foi o Keith Bennett, de 12 anos. Basicamente, ela foi forçada a entrar no carro do casal e teve o mesmo fim dos demais. Já em dezembro de 1964, eles cometeram uma outra vítima, dessa vez contra uma menina que tinha 10 anos, chamada Leslie Ann Downey. Só que a forma que o assassinato dela aconteceu foi diferente das outras crianças, né? Porque todas elas foram levadas até aquele pântano que a gente falou, né? O pântano de Saddleworth. Mas dessa vez aconteceu de forma diferente. Primeiro, ela foi atraída pelo casal em uma feira local. E aonde eles levaram ela depois? Ela foi levada para casa deles, né? Então a menina é forçada a tirar fotos íntimas com o Brad e aí eles torturaram a menina, o casal matou e enterrou de novo no pântano. E aí a gente vê o que o John Douglas e vários outros especialistas falam, que depois de cometer várias vezes o assassinato, o assassino ou os assassinos, eles começam a se aperfeiçoar, né? Eles começam a achar que, como eles ficaram impunes, vai aumentando um degrau de coisas que eles vão fazendo. É por isso que sempre meio que escalona as coisas que eles vão fazendo, os assassinos em série, porque se ele não foi pego uma vez, dá aquela sensação que ele pode fazer a segunda e etc. E é por isso que ele começa a ter outro padrão do que não só levar pro pântano e fazer o que eles faziam, sabe? Tipo, da violência. Tipo, teve a violência, teve a tortura, mas aí teve essa questão de tirar a foto, sabe? E eles enterrarem os corpos juntos também tem um significado, né? Sim, né? E esse caso da Leslie foi bem triste, porque antes dela ser executada, eles falaram que eles iam gravar um vídeo dela, onde ela meio que teria que pedir para ela não ser assassinada, né? Pedir por misericórdia e por aí vai. E se ela fizesse esse vídeo, ela poderia ser liberada. Então, esse vídeo eles fizeram, né? Onde a menininha pedia, enfim, para que não matassem ela, mas era totalmente mentira. Eles iam matar ela de qualquer forma. Então, esses casos realmente vão aumentando a proporção. E, tipo assim, vai ficando cada vez pior conforme você vai pesquisando. Mas eu acho que nenhum deles estava esperando o que iria acontecer em seguida. Porque, basicamente, né, a Mira, ela tinha uma irmã. E essa irmã tinha um namorado chamado Smith. E o que acontece? Com o passar do tempo, o Ian começou a se aproximar bastante do cunhado, né, o tal do Smith. E o Smith tinha acabado de perder um filho dele, então ele estava muito triste. Então, não sei exatamente o que se passou na cabeça do Ian, que ele achou que por causa disso seria fácil fazer com que ele topasse cometer assassinatos junto com eles. Eu acredito que ele pensou nisso porque achou que o cara tava abalado emocionalmente, não sei o quê. Mas a partir do momento que o cara tava triste porque o filho dele morreu... Ele achou que era normal chegar pra uma pessoa e falar: e aí, bora cometer uns assassinatos? Tipo, mano, não faz sentido. Sério, isso não faz sentido nenhum. A gente já vai chegar nesse ponto, né? Porque ele não chega a falar, né, ainda, né? Porque o que acontece? Como eles estavam ficando muito próximos, a Mira começou a ficar com ciúme dessa situação. Ela decidiu chamar o cunhado até a casa deles, meio que para ter uma conversa e resolver essa situação toda e tal. Da ciumeira que ela estava sentindo, enfim, deles conversarem. Porém, justamente no dia que o Smith chega na casa, né, no momento que ele chega, ele acaba sendo pego de surpresa com o Ian Brad cravando um machado na cabeça de uma outra pessoa
que era um tal de Edward Evans, que tinha 17 anos. O Edward estava num bar e o Ian também estava nesse bar, então eles seduzem o Edward até a casa deles. Então, tipo assim, imagina a cena, o cara abre a porta, assim, chega na casa e vê imediatamente o cara matando outra machadadas. Só que assim, primeiramente, o trauma, né? Segundamente, ele percebeu, eu acho, que se ele fizesse um escândalo, se ele fizesse qualquer coisa ali, ele seria a próxima vítima. Então, ele teve que conter a emoção e, inclusive, ele chegou a meio até que ajudar o casal a colocar o corpo em outro lugar. Então, ele segurou bastante e quando ele vai embora da casa... Ele vai lá e denuncia pra polícia. Ele meio que teve um instinto de sobrevivência na hora. Ele não pensou muito a respeito. Eu acho que também... não dá pra julgar. Realmente, ele teve um espírito de sobrevivência, mas ele fez o certo, que foi denunciar para a polícia. Então, no dia 2 de outubro de 1965, ambos foram presos, tanto o Ian quanto a Mira, e lá em abril de 1966, eles são condenados à prisão perpétua por 3 assassinatos. Inclusive, né, o Smith, ele foi até o julgamento, ele foi uma das principais testemunhas, né, e tem uma foto dele que ficou bem famosa, que inclusive ele vai até o julgamento com a irmã da Mira, né, porque eles estavam namorando, e essa foto que é tirada acabou inspirando mais tarde uma capa de um álbum do Sonic Youth. Pra quem conhece, talvez saiba de qual álbum que a gente tá falando, né? É o 6º álbum do Sonic Youth, a mesma foto que era do Smith com a irmã da Mira virou capa do álbum, só que em forma de desenho, né? Essa foto, inclusive todas as fotos, assim, que eles tiraram na época, assim, deles chegando no tribunal, meio que viralizaram pros padrões da época, né? Porque, querendo ou não, se vocês forem ver as fotos, o cara foi, tipo, estileira, né? De óculos de sol, com cigarro, com blazer, assim. Então, você olha, assim, parece até coisa de filme, mas é um julgamento real, assim, também, assim... sei lá, né? Mas pra época viralizou, né? Mas, de qualquer forma, anos depois que eles já estão na prisão, né? Retomando, eles foram condenados à prisão perpétua por 3 assassinatos. Guardem essa informação. Anos depois, a Mira acabou terminando com o Ian por carta. E o que acontece? Quando esse término ocorre, o Ian fica super preocupado que ela contasse sobre os outros assassinatos, porque ao todo eles mataram 6 pessoas juntos. Então ele decidiu convocar a imprensa e ele mesmo contar nessa entrevista que, na verdade, eles tinham matado mais gente, que eram 6 pessoas ao todo. Se eu não me engano, acho que 1 ou 2 vítimas, o corpo nunca foi encontrado. Tipo, sabe que tava lá nesse pântano de Saddleworth, mas, tipo, mesmo assim, eles nunca conseguiram encontrar. Eu acho que até eles indicaram mais ou menos onde é que tava, mas, enfim, nunca foi possível recuperar. Tanto porque é um lugar, como é um pântano, é um lugar úmido, é um lugar que tem, digamos, muitos sedimentos, que por ser pântano chove e tem muita movimentação do material que tá ali. Então não é tão fácil assim. Eu acredito até que favorece a decomposição do corpo, né? Deve se decompor muito mais rápido. Porque normalmente são lugares úmidos, quentes, então, e também, como a gente está falando em Inglaterra, também deve ter a questão de fazer muito frio, então essa diferença de temperatura também auxilia na decomposição mais rápida, né? Então todos os ambientes, digamos, tropicais e que tem muita diferença de temperatura é sempre ruim para, digamos, os legistas, porque o corpo se decompõe, etc., tem transporte, e aí também tem a questão de no pântano, eu não sei, esse pântano específico eu não sei, não pesquisei, mas tipo, tem jacaré, tem outros animais, então, sabe, tem várias coisas que podem interferir em achar esse corpo. Mas eu achei que ele fez isso meio que para limpar a barra dela, não? Cara, sei lá, é uma situação que até hoje eu não entendi. Tipo, eles já estavam condenados à prisão perpétua. Então, tipo, não tinha como a pena deles aumentar por causa disso. Então, tipo assim, é uma coisa que até hoje não dá pra entender muito bem o porquê que isso rolou, sabe? Mas, de qualquer forma, posteriormente, né, enquanto ele estava na prisão, né, o Ian,
ele foi diagnosticado com psicopatia, né? Por isso que lá no começo a gente falou que ele já demonstrava sinais de psicopatia desde a infância, né? Porque ele recebeu, de fato, esse diagnóstico. E também ele foi considerado um risco para a sociedade. Então, em 1985, ele foi encaminhado a um hospital de alta segurança, onde ele ficou até ele morrer. O Ian Brad veio a falecer em 2017, aos 79 anos. E o que aconteceu com a Mira? Então, a Mira, ela acaba em 2002, morrendo com 60 anos. Parece até que, tipo, isso foi uma coisa que eu tava dando uma gulgada agora, que parece até que ela chegou a namorar uma outra criminosa conhecida da Inglaterra na prisão e tal. Mó treta, mas eu tenho uma informação que finalmente vai fazer sentido nesse podcast. Há um tempo atrás, a gente fez um outro podcast sobre crianças assassinas, onde a gente contou o caso da Mary Bell e também o caso do Graham Young. E o Graham Young era, tipo, meio que best friend do Ian Brad na cadeia. Eles eram muito amigos, tanto que quando o Graham Young morre, né, ele morreu antes do Ian, várias pessoas foram consideradas, tipo, que poderiam ter matado ele, porém o Ian foi, tipo, a única que foi descartada, porque eles eram, tipo, muito amigos. Mas, na verdade, o Graham Young morreu de ataque cardíaco mesmo, não foi assassinato e tal. O caso do Graham é muito louco, porque pra mim ele é, tipo, um mini... Sabe aquele Dexter do cientista do desenho? Pra mim ele era, tipo, uma vibe dessa. O Estranho Mundo de Dexter. Tinha uma vibe, assim, de cientista maluco do mal mesmo. E eles eram amigos, assim, eles se tornaram amigos porque os dois gostavam de nazismo, basicamente, né? Os dois tinham as mesmas ideologias. Então, eles acabaram se aproximando e se tornaram bem amigos na cadeia. Tipo, bem amigos mesmo. Não tem foto deles juntos, mas isso é uma informação, assim, bem disseminada. Bom, vamos pro momento 5 centavos, então, Marisa. O que você achou desse caso? Esse caso eu já conhecia faz bastante tempo. Acho que foi um dos primeiros que eu pesquisei, inclusive, quando eu criei o meu perfil. É um caso, assim, que eu sempre conto na época dos Dias dos Namorados, porque meio que virou tradição na minha live, no Dia dos Namorados, fazer uma live sobre casais de serial killers. Aí eu gosto de zoar. Ai, gente, tem casais de todas as formas e cores que vocês possam imaginar. Porque eu falo que não existe limite pra você ser um filho da puta, sabe? Desculpa usar essa expressão, mas é porque não existe, gente. Cara, todas as possibilidades de criminosos existiram na face da Terra. E, cara, é uma coisa que, tipo assim, como eu já pesquisei muitos casais de serial killers, né? Porque eu sempre tô fazendo essas lives de casais porque o pessoal me pede muito. Eu percebo que existe muito um padrão, assim, de que normalmente, principalmente se é homem e mulher, começa com um relacionamento claramente abusivo, onde, tipo, o homem geralmente é o controlador e é a pessoa que dá a ideia pra cometer os assassinatos, e ele vai meio que mexendo com a cabeça, assim. Não que eu tô falando que, tipo, a mulher é menos culpada dentro do caso, não. É igualmente, mas a gente percebe que começa geralmente dessa forma, assim, sabe? Ou então, né, tem um caso que eu acho que é o da Charlotte, do casal Galego, acho que é Galego, que é um pouco ao contrário, foi ela que começou com a ideia, sabe? Mas sempre vai ter um que vai meio que dar a ideia e vai ter um relacionamento, assim, que claramente é muito abusivo e, tipo, é muito louco pensar nisso, que existe um padrão pra esse tipo de coisa. Procurando sobre ela pra ver se eu achava realmente do que ela tinha morrido, eu não achei. E uma das fotos dela tá categorizada como The Face of Evil. E como eu já falei algumas vezes, eu sou fã de Doctor Who. E The Face of Evil é um episódio do Doctor Who, é um filme, na real, do Doctor Who, de 1977. Se eu não me engano, é tipo uma das temporadas, tipo temporada 14, 15, alguma coisa assim. É de um doutor que ficou bem famoso na época. Então eu até fiquei... Depois eu vou pesquisar um pouco mais sobre o caso. E é bizarro esse caso, porque, tipo, ela entra muito na vibe dele, né? Uma coisa que, tipo, vários lugares que eu ouvi sobre, tipo, eu pesquisei em alguns podcasts, alguns canais de YouTube, e vários canais falavam que ela entrou muito, ela entendeu qual que era o estilo do Ian Brad, e ela meio que quis assumir essa persona para ela,
de pintar o cabelo, de se fazer, sabe? E aí ela entrou muito rápido nas loucuras dele, e todo mundo disse que era uma parada, tipo, a relação deles era uma coisa muito tóxica, mas você vê que é tóxica para os dois lados, né? Não é só tipo não é só o Ian sendo tóxico com ela, ela também tinha essa questão de um ciúme possessivo barra doentio. Outra coisa que eu ouvi bastante a galera falar foi que eles tinham essas relações sexuais eram sempre muito, tipo, violentas, com muita droga. Então, em suma, é uma relação complicadíssima. Sei lá, e uma coisa que eu não entendi, Marisa, nesse caso que eu fiquei pesquisando, o pântano tinha algum significado maior para eles ou era só onde eles, tipo, queriam estar? Tipo, eu não consegui achar essa informação. Eu também nunca achei se esse pântano tinha algum significado pra eles. Eu acredito que talvez eles escolheram ele porque provavelmente não devia ser um local assim, nossa, com gente pra caramba. Se tinha algum significado pra eles, eu nunca consegui achar. É isso que me chamou a atenção, porque muitas vezes os locais têm significados para essas pessoas, né? Exato. É, que nem o caso que a gente contou do massacre do McDonald's. Mas não sei, eu percebo um pouco mais dessa questão de significado em casos de assassino em massa. Realmente, eu nunca consegui achar também se o pântano tinha alguma coisa importante pra eles, até porque eles ficaram conhecidos como assassinos do pântano, né? Mas E para vocês que falam que hoje em dia as pessoas romantizam o serial killer, esse casal é um casal que, tipo, tem várias fotos deles. Tipo assim, sério, eu acho que é um dos casais mais antigos que a gente. Foi, tipo, um dos casos antigos que a gente falou, porque é da década de 60, 70. E ainda assim tem muita foto deles, dos dois juntos, né, Marisa? Tipo. E é muita foto que você vê que tá, tipo, editado, com corzinha, sabe? Como eu posso dizer? é meio esquisito mesmo. Eu entendo o que você quer dizer. Até a questão de como que a foto do julgamento lá do Smith viralizou na época. Porque se vocês forem atrás, escrever, tipo, Assassinos do Pântano, ou o nome deles assim, e colocar o nome do Smith, putz, grila, tem, tipo, a mesma foto em 1000 ângulos diferentes, assim. Então já mostra essa coisa que o mundo romantiza essas coisas já faz muito tempo, gente. Os irmãos Green escrevendo cada coisa que era coisa pra criança, né, gente? Então, tipo assim, a violência tá no mundo há muito tempo. Ela faz parte de vários aspectos, assim. Então, tipo, é foda mesmo. Acho que só por esse exemplo das fotos mesmo, é um dos casos, assim, que mais tem foto, assim, deles. Quase não tem deles velhos. Deles velhos eu nunca achei. Mas da época tem bastante coisa. Aqui eu tô até vendo que eu não tinha visto que tem a foto das vítimas, né? Então digamos que eles, teoricamente, aqui tem só 5 vítimas, teoricamente, que eles confirmam. Porque como eu disse, tem uma que o corpo nunca foi encontrado, né? E como, tipo, é difícil, às vezes é fácil, porque algumas regiões tem poucas pessoas desaparecidas, mas a gente tem que pensar que a Inglaterra é um país relativamente grande, né? Então, caraca, esse foi um caso que eu particularmente achei estranho. Tem uma questão de eu ficar bem intrigado com essa questão de moda da época, sabe? Mas eu acho que é isso, galera. O caso de hoje foi um pouco mais curto do que o normal, mas é porque esse caso realmente não tem muito mais o que falar. Eu acho que a única coisa também que dá pra falar é que bandas britânicas se inspiraram nesse caso, tanto que também o The Smiths, que é uma banda bem conhecida, ela criou uma música chamada Suffer Little Child pra, tipo, em homenagem a essas crianças, sabe? Então foi uma coisa que equalizou na sociedade, tipo, britânica, em suma, né? Sim, até acho que a gente não falou muito sobre casos que aconteceram por lá, mas eles tendem a marcar bastante a cultura de lá. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que ouviu o episódio até aqui. Semana que vem, pontualmente 11 horas, segunda-feira, estaremos de volta com mais um episódio. E lembrando que se você tem alguma sugestão de algum caso pra gente trazer,
manda pra gente no privado, que a gente sempre lê as mensagens, a gente sempre tá ligado nos pedidos que vocês fazem. Então, quem sabe o próximo episódio não pode ser uma sugestão sua. Exatamente. Muito obrigado, galera, e até a próxima.